Então agora a gente finalmente pode ver uma implementação aí do algoritmo de Metropolis Hashings no R. E como que a gente vai fazer isso? A gente implementou ele como sendo uma função chamada Metropolis e a gente vê que ela tem 5 argumentos aí. O primeiro é o rprop, que é um algoritmo que gera as propostas. Então você entrega para o rprop um determinado estado que você está, e ele vai gerar uma proposta para onde você vai a partir do seu estado. A gente tem ldprop, ele é simplesmente a densidade da proposta, né? Então a gente tem uma função geradora de propostas e o L é de log, né? Então é o log da densidade da proposta, e o ldtarget aqui é simplesmente o log da posteriori. Então, e a gente viu que em vez de usar o log da posteriori, a gente pode usar o log da verossimilhança vezes a priori. Então, o log da priori mais o log da verossimilhança. Daí tem um valor b aqui, que é o número de interações que a gente vai rodar a nossa cadeia de Markov. No caso, eu coloquei 10.000, mas a gente poderia ter colocado 100.000, 1 milhão. Quanto mais, melhor. E um estado inicial para a nossa cadeia. No caso aqui, eu coloquei que o estado inicial é igual a 0. Também completamente arbitrário. Daí, o que esse algoritmo está fazendo? Ele inicializa a cadeia como sendo uma lista com NAs, e ele fala que o primeiro elemento dessa lista é o estado inicial da cadeia, que a gente colocou aqui como sendo o start. Daí ele prossegue falando que para cada estado I, de 2 até B, ele vai fazer uma proposta, né? E a proposta simplesmente usa o algoritmo gerador de propostas no estado imediatamente anterior da cadeia. Dele vai calcular o log do RI, né? A gente viu que o log do RI vai ser o log da priori vezes verossimilhança para a proposta, menos o log da priori vezes verossimilhança para o estado anterior, mais o log da densidade da proposta, quando você está colocando a proposta dado o estado anterior, menos o log da função geradora da proposta, de você propor o estado anterior a partir da proposta. Então esse era justamente o log do RI, e daí a gente simplesmente fala que se o log de um uniforme é menor do que o log do RI, daí o próximo estado da cadeia é a proposta, e caso contrário, a gente fala que o próximo estado da cadeia é o estado anterior. E daí, uma vez que a gente gerou toda a cadeia, a gente devolve a cadeia. Então esse aqui é uma função que roda o algoritmo de Metropolis Hashings inteiro que a gente viu anteriormente. Então vocês veem que, apesar de ter uma análise teórica até relativamente sofisticada, a base dele é relativamente simples, né? É claro que pode ter bastante sofisticação sobre esse gerador de propostas e sobre a densidade da proposta, né? Mas a princípio isso é o nosso Metropolis Hashing. Então a gente vai rodar ele aqui e a gente pode pensar em uma função proposta, né, que a gente poderia usar na prática aí. No caso, o que eu tô pensando nesse exemplo aqui? Eu estou pensando que o nosso θ, né, ele vai ser uma normal 0,1 a priori, e o nosso x dado θ, ele vai ser uma normal θ1. Então é um caso que a gente já viu antes, que tem conjugação, mas a gente vai testar o algoritmo de Metropolis Hashings nesse caso. Então aqui a gente está dando a priori a verossimilhança, e vamos dizer que a gente observou, perdão, no caso, em vez de usar x, eu estou usando z aqui para os dados, e vamos dizer que a gente observou z igual a 10. Então a gente quer achar a distribuição de θ dado que z é igual a 10. Então isso é justamente o que eu coloquei aqui. Esse é o pedaço do Metropolis que a gente tem aqui. Então eu coloquei z igual a 10. E quando a gente está colocando priori vezes verossimilhança, né, isso vai ser simplesmente o log da priori vezes verossimilhança vai ser o log de uma normal, né, com média 0 e variância e desvio padrão 1, que é simplesmente a priori, mais o log da verossimilhança, né, que vai ser o log da densidade de uma normal, calculada no valor z, no caso z igual a 10 aqui, e que tem como média o y, que no caso é o valor que a gente está obtendo a verossimilhança, né, que é o valor de θ, e desvio padrão 1. Então esse aqui
o log da a priori vezes a verossimilhança. E daí a gente tem um algoritmo para gerar o próximo estado, e eu disse que a nossa proposta aqui, se você está no estado X, ela vai gerar uma proposta simplesmente gerando uma normal que tem como média X e desvio padrão 1. Então é como se você adicionasse a seu valor atual da cadeia um ruído, né? E esse ruído tem média 0 e variância 1. E isso vai ser o seu estado anterior, mais esse ruído vai ser a sua proposta. E, portanto, a densidade da proposta, né? O log da densidade da proposta é simplesmente o log da densidade de uma normal, calculada no ponto y, que é a proposta, e que tem como média o valor de x, que é o estado anterior da cadeia, e desvio padrão 1. Então, aqui a gente tem essas funções, o z. E agora a gente finalmente pode rodar o algoritmo de Metrópolis, né? Então, a gente tem que lembrar o que ele tem como... quais são os argumentos que ele recebe aqui. A gente pode guardar isso numa cadeia. Então ele já rodou, a gente pode dar uma olhadinha no que ele tem aqui, né? A gente vê que ele é uma lista com vários valores. E daí, é claro, a gente pode dar um unlist aqui, só para, em vez de ser uma lista... eu estou viciado aqui em tidyverse, então para eu poder usar o pipe, eu preciso antes, é claro, chamar o tidyverse. Eu podia só usar uma greeter, mas tudo bem. Então, a gente tem um vetor, né, de números. E daí agora a gente pode tentar... Então a gente tem lembra, a gente tem uma cadeia de Markov, né? A gente tem o θ1, θ2 até o θb, que segue uma cadeia de Markov, a gente pode querer calcular certas quantidades. Então a primeira coisa, a gente poderia, por exemplo, querer calcular a média da nossa posteriori, né? E a média da nossa posteriori, a gente viu que é uma maneira de a gente estimar o valor de θ. Como a gente obtém a média da nossa posteriori? Isso é simplesmente a média da cadeia, né? Então, min chain, a gente obtém aqui, então, o nosso estimador para θ. A gente vê como é fácil, né? Depois que a gente tem o algoritmo de Metrópolis hashing, obter um estimador para θ. A gente pode também construir, por exemplo, um intervalo de credibilidade, né? Para θ. Então, a gente viu que um possível intervalo de credibilidade, a gente procurar pelos quartis 0.25 e os quantis 0.975, né, da nossa cadeia. Então, intervalo de credibilidade. Provavelmente a gente vai ter que usar a função quantile aqui, né? E daí a gente coloca quantile da nossa cadeia e a gente vai querer que as probabilidades que a gente está interessado são 0.025 e 0.975. Então a gente vê que um intervalo de credibilidade para o nosso θ após observar que z é igual a 10 é algum valor entre 3,5 e 6,4 aí. É claro que tem algum erro de aproximação da nossa cadeia de Markov, mas é próximo disso o nosso intervalo de credibilidade. E além disso, a gente poderia, por exemplo, querer testar a hipótese, né? Testar a hipótese de que θ é maior do que 7, por exemplo. Então, a gente viu que para testar essa hipótese, a gente tem que calcular a probabilidade de θ ser maior do que 7, dado x. E a gente pode fazer isso simplesmente calculando a média de valores em que a nossa cadeia é maior do que 7. A gente vê aí que a probabilidade a posteriori do θ ser maior do que 7 é alguma coisa em torno de 0.001. Então, a não ser que a gente tenha um valor, uma relação entre o erro tipo 1 e o erro tipo 2 extremamente privilegiando o erro tipo 1, como muito mais grave que o erro tipo 2, a gente provavelmente rejeitaria a hipótese de que o θ é maior que 7. Então, por exemplo, se o nosso erro tipo 1 é tão grave que o erro tipo 2, se a nossa probabilidade a posteriori, como a nossa probabilidade a posteriori é menor do que meio, né, ela é 0.001, a gente rejeita essa hipótese
de que θ é maior do que 7. Então, vocês veem aí que a partir do algoritmo de Metropolis-Hutchins, né, depois que a gente tem uma amostra da nossa posteriori, fazer essas 3 tarefas de inferência, que é estimar a θ, obter um intervalo de credibilidade e testar alguma hipótese em relação a θ, são extremamente simples. Elas couberam em 3 linhas de código aí. Então, com isso a gente vê que o algoritmo de Metropolis-Hutchins é extremamente poderoso, mas ele tem algumas quantidades aí para serem ajustadas, né? Que nem a proposta e o algoritmo gerador da proposta. Então, são 2 quantidades aí que são muito importantes de pensar. E na próxima aula a gente vai ver basicamente um algoritmo extremamente geral que generaliza essa ideia e consegue obter propostas que muitas vezes são extremamente boas, sem a gente ter que pensar em qual é a proposta. Então a gente vai fazer isso e a gente vai ver como utilizar esse algoritmo no R através de uma implementação que já é feita. Então até lá. Assim, mas antes de até lá, vale a pena vocês testarem esse algoritmo de Metropolis. Eu vou colocar o código que eu usei aqui disponível online e eu gostaria que vocês testassem, por exemplo, uma outra a priori e uma outra verossimilhança e obtivessem aí uma amostra da posteriori e fizessem algumas contas com ela, que nem a gente fez aqui. Então fica aí esse como sendo exercício e agora sim a gente se vê na próxima aula.